Pois é, no gigante da Beira-Rio, o Internacional recebeu o São Paulo e venceu por 2-1 de virada em primeiros tempos distintos. No primeiro tempo, São Paulo superior sai vencendo com gol de Caleri e depois, no segundo tempo, o Internacional muito superior, muito dominante, vira a partida. Logo no início do segundo tempo empata e depois com o René consegue a virada. Cássio Ângelo, a sua análise da partida de 2-1 Internacional em cima do São Paulo. Estevão Barros, o Internacional, que começou a partida muito mal, principalmente alguns jogadores que eu tenho a impressão que estão muito fora de ritmo de jogo, parece estar até um pouco pesados. Foi o zagueiro Mercado, um bom zagueiro, não estava conseguindo acompanhar o Wellington Rato em algumas jogadas individuais, acabou tomando cartão amarelo, e o Alan Patrick, que não conseguiu dar a dinâmica que se espera do Alan Patrick. O Internacional começou com um problema muito grande ali no sistema de triangulação entre o Alan Patrick, o Wanderson e o Luca. Os três jogadores estavam ocupando o mesmo espaço dentro da partida e estavam se atrapalhando ali no primeiro tempo. E nisso o São Paulo começou a dominar a partida, fez um primeiro tempo excelente, mas o que preocupa também na equipe do Tricolor do Morumbi foi a falta de intensidade. São Paulo, em momento algum, conseguiu imprimir ritmo de jogo ao ponto de sufocar o Internacional, de empurrar a linha do Internacional para baixo. Visto que o Internacional no primeiro tempo não estava bem. O São Paulo também não fez um bom primeiro tempo. No primeiro tempo, as chegadas do São Paulo foram muito pontuais. Primeiro foi uma cabeçada com o Lucas Moura, um chute do Caleri de longe, mas aí no finalzinho do primeiro tempo o garoto Kehler dá uma falhada monstruosa na frente do Ares. O Ares ele acaba cometendo um pênalti e aí o Caleri vai lá e converte 1-0. Isso já nos acréscimos do primeiro tempo. Parecia que o São Paulo tinha tudo para sair com os 3 pontos do Beira-Rio. Tinha o Internacional jogando mal, os jogadores do Internacional que não se achavam em campo e o São Paulo que minimamente fazia uma boa partida. Vem um intervalo. Dorival tira o Caio Paulista e coloca um dos piores jogadores em campo, com todo respeito ao CPF, mas criticando só o CNPJ. Patrick muito mal na partida. Acabou dando espaço, acabou dando corredor ali pro René jogar, pro Alan Patrick, pro Maurício, quem quer que caísse ali naquele setor. E foi assim que saiu o gol de empate do Internacional. Justamente jogada que começava ali pelo setor do garoto Patrick, finalização e arremate. O Internacional empata o jogo. No segundo gol, mais uma vez ali, sobra de espaço, o René consegue carregar a bola e vira o jogo ali com um chute, como você falou, Estevão Barros, durante a transmissão, era totalmente defensável. Mas o que mais me chamou a atenção nesse segundo tempo foi a falta de atitude da equipe do São Paulo. Eu acho que a equipe do São Paulo, com jogadores que entrou em campo, Lucas Moura, Luciano e Caleri, Pablo Maia, Alisson, tinha capacidade de imprimir um volume maior de jogo do que imprimiu nos dois tempos. Agora fica para o São Paulo aí, essa questão de trabalhar internamente, de não vencer fora de casa. O Internacional fica o alívio de voltar a vencer após 10 jogos, sem saber o que é levar os 3 pontos. Pois é, Adiel, um jogo, como o Cássio Ângelo bem destacou, distinto, de dois tempos diferentes, duas equipes dominando nas duas etapas. E a pergunta é, o Internacional que melhorou na segunda etapa ou o São Paulo que caiu? Ou as duas coisas? É um pouco das duas coisas, Estevão Barros. Confesso que era esse o São Paulo que eu esperava desde o início da partida, né? Como eu falei, a mentalidade dos jogadores e até mesmo do próprio Dorival Júnior provavelmente já estaria direcionado para a final de domingo, primeira partida da final da Copa do Brasil, então esperaria um São Paulo um pouco mais disperso. Não aconteceu, primeiro tempo a equipe conseguiu ser melhor do que o Internacional fora de casa, conseguiu fazer o gol, mereceu a vitória e achávamos que inclusive teria espaço para mais, porque teve uma bola na trave antes do gol, a equipe conseguia finalizar de fora da área, e na falha do Kehler ali, o São Paulo conseguiu abrir o placar de pênalti com o Caleri. Só que no segundo tempo, na verdade, o que aconteceu foi o São Paulo tentou sentar em cima do resultado, não quis mais jogar a bola, deu a bola para o Internacional com as duas alterações ali, o Nico Hernandes e a entrada do Rômulo, deu um dinamismo diferente
para o meio-campo do Internacional. O René, jogando por dentro ali, surpreendentemente, ele fez duas jogadas boas, e o Fabrício Bustos, que virou ponta direito, tanto que ele fez o primeiro gol numa jogada ali, passe do René, inclusive, o René foi decisivo tanto no primeiro quanto no segundo gol, e aí a bola sobrou ali, e o segundo gol do René é um belo chute de fora da área, aí fica aquela discussão se foi falha do Rafael, se era defensável ou não, mas certo é que a bola entrou, 2-1. O Internacional veio com vontade de vencer, Estevão Barros, e o São Paulo achou que poderia ganhar do Inter só com 1-0. Só que faltava combinar com o Eduardo Cudê. Eduardo Cudê, que a princípio tinha colocado um time morno dentro de campo, deve ter gritado horrores no vestiário, motivou a equipe e fez aí o Internacional virar a partida. Internacional merecedor da vitória, São Paulo já estava focado na final da Copa do Brasil, acho que aceitou muito esse domínio do Internacional. Quando tentou reagir, já era tarde demais, e o Internacional conseguiu, depois de 10 jogos, uma vitória, e o São Paulo segue aí sim vencer fora de casa, Estevão Barros. Em algum momento, o São Paulo precisa entender que o Campeonato Brasileiro também é importante. Não adianta só pontuar em casa, porque num campeonato de pontos corridos, pontos, mesmo que seja empate fora de casa, são importantes nessa briga por uma vaga na Sul-Americana, Libertadores, e até para fugir do rebaixamento, que não é uma situação que está tão longe assim do time do São Paulo. Essas partidas que ele perde fora de casa, assim, são pontos que ele deixa de disputar contra concorrentes diretos. E daqui a pouco nós vamos estar falando aí de um São Paulo que, ao invés de estar a tantos pontos da primeira vaga da Libertadores, já está próximo ali do primeiro time antes da zona de rebaixamento. Então, acho que a gente já pode ligar o alerta para o São Paulo. Precisa, pelo menos, buscar pontos fora de casa. A primeira vitória, eu acho que vai vir naturalmente nesse segundo turno, porque tem algumas equipes aí, como você disse, que não dá para perder. Mas... sim. Eu imagino que depois da final da Copa do Brasil, o São Paulo precisa se focar no Campeonato Brasileiro de fato, até porque não pode correr risco de rebaixamento, viu? Acho que o São Paulo não tem time para estar nessa situação que está. Só é questão de foco mesmo. Mas tem a final da Copa do Brasil. Com o passar dessa final, acho que o São Paulo vai melhorar. Até essa final no domingo, a gente daqui a pouco vai entrar nessa especulação, mas chama atenção, Cássio Ângelo, que eu achei que o Dorival Júnior abriu mão do jogo muito cedo, porque logo após o empate do Internacional aconteceu ali com quase 15 minutos de segundo tempo, e aí pouco depois o Dorival saca o Lucas Moura e o Luciano. Você não achou que ele abriu mão do jogo muito cedo e fez uma partida ruim hoje o Dorival, né? Fez uma partida ruim, abriu mão do jogo muito cedo, mas eu entendi o que ele queria naquele momento ali. Ele queria reforçar o meio-campo porque as duas equipes estavam muito abertas ali, a bola passava muito fácil para quem quer que tivesse domínio da posse de bola. Não deu certo, Estevão Barros. Eu acho que mais colabora com o Dorival as escolhas erradas também. Os jogadores que ele colocou entraram muito mal. A gente sabe que o Michel Araújo pode render muito mais do que ele rendeu hoje. E o Nestor também entrou muito abaixo. Achei que não fez uma partida boa, não, o camisa 11. Eu não vou nem falar do Patrick, que você já destacou, que realmente muito, muito ruim hoje o lateral esquerdo do São Paulo. Do outro lado, o Cudê, mais numa noite brilhante, ele pagou, Adiel, aquela partida contra o Botafogo, na qual ele mexe no intervalo e acaba com o time do Internacional. Dessa vez ele inverteu, né? Começou o jogo ali, a equipe marromeno, e depois na segunda etapa ele, com as alterações, ele mudou ali o panorama da partida e conseguiu a vitória. Uma excelente atuação do Tchatcho Kudê, que eu acho um bom treinador, tá fazendo um ótimo trabalho à frente do Internacional, e aí conseguiu essa vitória com as alterações que ele fez na equipe do Internacional no intervalo da partida. Internacional que... Quer comentar? Não, pode concluir, aí eu comento. Internacional que na próxima rodada do Campeonato Brasileiro tem o jogo contra o Atlético Paranaense, jogo que antecede a semifinal contra o Fluminense. Então, um duelo aí vai ser interessante de ver essa partida contra o Atlético Paranaense. Lembrando que essa partida vai ocorrer dia 21
no dia 21, na quinta-feira, e o duelo contra o Fluminense é dia 27. Então tem bastante tempo aí, imagino que ele não deva poupar também para esse duelo contra o Atlético Paranaense, vai escalar a força máxima, ou talvez, né, tire um ou outro ali, mas tem bastante tempo de recuperação, quase uma semana aí. Acho que vai ser um jogo interessante. O Atlético Paranaense que hoje venceu o Flamengo por 3-0. A torcida, inclusive, está pedindo fora São Paulo, viu? Foram os gritos da torcida em Cariacica, no Espírito Santo, após a derrota por 3-0. O Eduardo Cudê, Estevão Barros, eu concordo contigo, ele é um bom treinador. Em alguns momentos ele passa na questão ali do ânimo na beira do gramado, acho que ele exagera um pouco, mas isso pode inflamar a equipe no vestiário, né? Você viu que a equipe voltou com um ânimo diferente. Talvez ele possa ter feito algum discurso bem motivador ali, ter enchido o saco dos jogadores ali, ameaçado talvez, sei lá, falado que não ia ter dia de folga se eles perdessem mais uma. Enfim, estratégias que ele fez ali, deu certo. A equipe voltou, além das alterações, voltou mais animada, com fome de vencer, virou o jogo, se aproveitou de um São Paulo que não quis jogar bola, como você disse, abriu mão muito cedo de jogar, e dominou o segundo tempo totalmente. Até o gol da virada só dava o Internacional. Depois, aí sim, cedeu posse de bola para o São Paulo. Mas eu acho que tem, Estevão Barros, ali a mudança de atitude do Internacional é reflexo do discurso do Eduardo Cudê no vestiário. E agora, do outro lado, São Paulo sai derrotado de novo como visitante. E no próximo domingo tem a primeira partida da final da Copa do Brasil contra o Flamengo no Maracanã. A expectativa de uma grande festa da torcida rubro-negra, Cássio Ângelo. E aí vai ser o duelo dos desesperados, né? Uma final aí que tinha tudo para ser um grande jogo nas vésperas das duas equipes em fases tenebrosas. O que você espera desse jogo de domingo? E especialmente a gente está falando sobre o São Paulo do tricolor do Morumbi que encara o Flamengo no Maracanã. Pois é, Estevão Barros. Agora, a próxima partida do São Paulo, eu quero ver qual é o São Paulo que vai entrar em campo, se é esse mesmo São Paulo com essa atitude que deixou muito a desejar, ou vai ser o São Paulo que entrou com vontade de virar o jogo para cima do Corinthians. Vamos ver o trabalho que o Dorival vai fazer até domingo para recuperar principalmente o ânimo dos jogadores, porque a postura do São Paulo em campo deixou muito a desejar nessa segunda etapa. Pois é, um jogo que acho decepcionante do São Paulo, poderia ter um resultado melhor. É isso. É isso que mais do São Paulo. Sim, e assim, as vésperas de uma final, né? Acho que depois de 13 dias aí parado, um pouco mais disso, São Paulo, na sua primeira partida, frustra o torcedor que esperava mais. Acho que vai com um sentimento ruim para essa partida. O que serve um pouco de alento é que o outro lado também, as coisas, como o Adiel falou há pouco, muita pressão em cima do Sampaoli. É um resultado péssimo para o Flamengo, que jogava em Cariacica. E então viu a cor da bola lá. O São Paulo vai encarar o Flamengo no Maracanã. A gente sabe que é outro campeonato, outra cabeça, mas as duas equipes muito pressionadas aí para essa final. Vamos ver no pé de quem a bola queima menos. Talvez o fato de o Flamengo jogar em casa de essa primeira partida e justamente ter tomado essa burdoada pode ser pior, uma vez que a pressão vai ficar ainda maior pelo lado do próprio Flamengo, e embora o São Paulo também precise apresentar algo melhor fora de casa. Precisa, né, Estevão Barros, mas são 2 jogos. Eu acho que o São Paulo não pode perder a primeira partida, então esse pode ser o consolo do torcedor são paulino nesse momento, porque jogar contra o Flamengo, que já está pressionado, vem de uma derrota por 3-0, a obrigação é toda do Flamengo de fazer o resultado em casa. Então, se o São Paulo simplesmente não conseguir levar gol, só garantir um empate, isso já vai ser uma vitória tão grande, porque traz o jogo para dentro de casa, com o apoio de sua torcida, para fazer controlar o clima, as atitudes da partida, as iniciativas do jogo. Eu acho que isso deve ser estratégia do São Paulo de Dorival Júnior no domingo.
O Flamengo tem toda a obrigação de fazer o resultado. Só que agora, com essa derrota, muito mais. Eu acho que a torcida não vai apoiar, vai cobrar a equipe do Flamengo desde o primeiro minuto. E isso, como você bem disse, é um fator negativo no futebol. A gente sabe muito bem que quando o time está pressionado, jogando em casa, o resultado não está acontecendo durante a partida, todo aquele apoio, aquele canto que vem, ele já não se torna mais, de fato, motivação, e sim pressão, e acaba atrapalhando dentro de campo. São Paulo pode usar isso a seu favor, e eu acho que, assim, numa bola vagabunda, 1-0, Estevão Barros, e aí seria o resultado perfeito, mas do meu ponto de vista, São Paulo vai montar uma estratégia, Dorival vai montar uma estratégia para não perder no Maracanã, que aí leva o jogo para o Morumbi com a vantagem, sem precisar virar. Eu acho que é muito mais do que, principalmente, assim, como foi contra o Corinthians, que acabou levando o segundo gol, o empate já estava bom, mas enfim, tomou o segundo gol e precisou fazer 2. Se ficar 0-0 no Maracanã e para o Morumbi precisando só fazer o resultado, tá perfeito. São Paulo, para mim, se torna favorito. Bom, a ver o último jogo entre eles pelo Campeonato Brasileiro, inclusive 1-1 no Maracanã, um gol polêmico com a questão de arbitragem no final, o gol do Flamengo, mas veremos o que acontece no domingo.